Olá, alunos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos ao curso de Física 2, primeiro semestre de 2021. Meu nome é Francisco Mesquita e eu serei o professor de Física 2. Irei ministrar Física 2 nas turmas da Engenharia Ambiental e da Engenharia Civil. Bem, pessoal, sem muito rodeios, né? Vamos direto ao assunto, né? A videoaula que vocês estão assistindo, né, neste exato momento, ela tem como objetivo de estabelecer esse primeiro contato, né, diante da atual circunstância, né, em que o ensino encontra-se totalmente remoto. Eu resolvi fazer essa abordagem, né, digamos assim, virtual, né, através de videoaulas. Essa videoaula específica será constituída de duas etapas, né? A primeira etapa, ou a primeira parte, será explicar como é que será a disciplina de Física 2, certo? E a segunda parte desse vídeo destina-se ao quê? A falar da ementa do curso de Física 2, ok? Bem, então vamos lá. Como o próprio subtítulo está mostrando aqui, como será a disciplina de Física 2, certo? Bem, esses 5 pontos, na verdade, não são 6, né? São 5 pontos. Aqui, está errado o índice, mas são 5 pontos. Vamos estabelecer os seguintes pontos, né? O primeiro ponto já é familiarizado, né? Vocês já estão familiarizados com esse ponto. Ele fala exatamente da questão do critério de avaliação. Nesse caso específico aqui no nosso curso de Física 2, na nossa disciplina de Física 2, serão 3 provas, uma prova P1, P2 e P3. Só as 3 provas. O total máximo teórico que vocês podem alcançarem, né? O montante da pontuação é 100 pontos. Então, se o aluno tiver uma soma S maior ou igual a 60, ele está aprovado. Se o aluno obtiver, né, acumular uma soma S que está compreendido entre maior ou igual a S e menor que 60, ele vai para o exame final. Aí no exame final, ele terá que atingir a nota do exame final igual ou superior a 60. E o terceiro caso, infelizmente, se o aluno tiver uma nota menor que 40, ele será reprovado. No segundo ponto, pessoal, serão as provas, né? Como é que serão as provas? As provas, pessoal, serão 3 provas, como vocês viram aqui no tópico 1. A primeira prova, pessoal, e a segunda prova, elas terão a mesma pontuação, serão 30 pontos. A P3 constituirá de 40 pontos. Logo, somando todas elas, teremos 100. As provas nesse semestre serão online, pessoal, lá no Google Forms, e terão uma duração de 24 horas, ok? Ah, Francisco, como é que a gente vai fazer essa prova? Como é que iremos ter acesso à prova? Quando for nas 23 horas da data anterior à prova, por exemplo, a prova é numa quarta-feira. Quando for na terça-feira, às 23 horas, eu vou estar disponibilizando o link, né? Aí a prova vai ficar aberta da meia-noite, das 0 horas do dia 24, perdão, 24, às 0 horas da quarta-feira até as 23h59 da mesma quarta-feira, ok? Para fechar 24 horas. Certo, pessoal? E esse prazo tem que ser obedecido, hein? Se porventura, aí vem um ponto importante que eu quero colocar para vocês. Se porventura acontecer algum problema de conexão, queda de energia, algum problema de natureza pessoal ou de saúde, certo? Por favor, peço que vocês entrem em contato comigo no máximo até 72 horas depois da aplicação da prova.
Repito, esse prazo tem que ser obedecido, pessoal. O aluno que não obedecer esse prazo vai ficar difícil, certo? Vai ficar complicado. Aí vocês entram em contato comigo via e-mail. O e-mail eu vou estar disponibilizando lá na plataforma Teams, correto? E aí, o que acontece? Vocês entram em contato comigo via e-mail, certo? Expõe a situação de vocês, o problema. E aí eu vou enviar um outro link de uma outra prova que vocês realizarão num prazo de 7 dias. Ok? Então, isso aqui é um ponto importante que eu preciso que vocês fiquem atentos. O quarto, que na verdade é o terceiro ponto, é a frequência. Vou ser bem sucinto e rápido aqui. Não vou cobrar presença, porque diante das circunstâncias atuais de pandemia, né, problemas socioeconômicos, enfim, eu não vou cobrar presença, certo? Contudo, as aulas síncronas, caso algum aluno ou outro se manifeste, né, ou mostre mais desempenho nas aulas, né, eu vou levar em consideração isso na hora da avaliação, mas vai ser uma porcentagem muito pequena. Enfim, mas de forma geral, o que eu quero dizer é que não se preocupe com questão de presença. Ninguém será reprovado. Eu não vou reprovar ninguém pela frequência. Claro, contudo, que isso não quer dizer que vocês não vão ter que estudar, certo? E isso que eu acabei de falar já leva para o quarto ponto, né? Que aqui está o número 5, que são as aulas síncronas e as aulas assíncronas. Esse semestre, pessoal, será um pouco diferente em relação aos semestres anteriores. Quem foi meu aluno de Física 1, fazíamos as aulas, né, praticamente ao vivo, né, as aulas síncronas. Agora, nesse semestre, vamos fazer uma aula síncrona. Para cada aula síncrona, teremos uma aula síncrona. Por exemplo, a turma da Engenharia Ambiental, que terão aulas terças e quartas. Terça-feira será aula assíncrona, ou seja, haverá um vídeo disponível no Teams. Esse vídeo é referente ao conteúdo que vocês vão estudar. Vão assistir e vão estudar esse conteúdo, certo? Na aula posterior, que é na quarta-feira, terá aula síncrona, certo? Vou estar lá no Teams, vamos manter contato, vamos abrir uma reunião, né? E aí vou lá tirar dúvidas das aulas da aula anterior, ok? Então esse será o esquema. Então, uma aula síncrona, que na verdade é um vídeo que vocês vão ter que assistir. Esse vídeo será disponibilizado no Teams e também como parte de um futuro programa de extensão também no YouTube. Exatamente, pessoal, eu vou estar colocando um canal no YouTube e lá vocês também poderão assistir essas aulas se assim vocês quiserem, certo? Essa proporção de uma aula síncrona para uma aula assíncrona ainda não é definitiva. Pode ser que seja 2 aulas assíncronas, ou seja, 2 aulas gravadas e uma aula síncrona, certo? E prestem atenção, a aula síncrona é a aula para tirar dúvidas e resolver exercícios, certo? Então, se vocês vierem na aula síncrona, que é a aula da videochamada, e não tiver dúvidas, vai ficar um pouco complicado, porque é importante que vocês assistem aos vídeos, certo? E o último ponto, pessoal, serão as provas, as datas das provas, ok? No Teams não tem nada ainda falando sobre isso, mas lá no WebGIS eu já lancei as datas das provas, tanto da turma da Engenharia Ambiental, quanto na turma da Engenharia Civil, ok? Bem, agora vamos para a segunda parte. Bem, a ementa da disciplina de Física 2. Ela se divide praticamente em 3 grandes partes. O primeiro será o movimento ondulatório, certo? O segundo será a parte de hidrostática e introdução à hidrodinâmica.
E o terceiro ponto é a termodinâmica em sua essência, né? Que é o conteúdo, maior conteúdo da matéria, da parte dada, o curso de Física 2, da disciplina Física 2. Bem, esse semestre eu vou começar diferente em relação ao semestre passado, que eu fui professor dessa disciplina. Eu vou abordar já o movimento ondulatório, certo? E aí eu vou fazer uma abordagem com vocês, vou mostrar o conceito de movimento ondulatório, o que é o movimento ondulatório, qual é a importância de se estudar movimento ondulatório, principalmente na área da engenharia civil e também, né, tem a sua relevância também na área ambiental, né? Questões relacionadas aos tipos de ondas e aos tipos de oscilações também serão abordadas, né? E aí entra uma parte em que vamos especificar, vamos, digamos assim, dar um mergulho mais profundo, né, nessa parte da matéria, onde vamos falar de 3 tipos de movimento ondulatório e 3 tipos de oscilação. Na verdade, seriam osciladores, né? 3 condições, 3 sistemas que geram oscilações. Que seria o oscilador harmônico simples, que é o caso idealizado, o oscilador amortecido, que é o caso real, né? E o forçado é quando você tem um agente externo mantendo aquela oscilação, né? Perpetuando aquela oscilação, não deixando que aquela oscilação acabe diante de algum fator externo que esteja, digamos assim, atrapalhando o movimento ondulatório, certo? Fechando isso, pessoal, esse primeiro ponto, e fazendo um pequeno parênteses aqui antes do segundo, aqui, pessoal, nessa primeira parte aqui, como é que vai ser a matemática, né? A matemática é relacionada com equações diferenciais, certo? EDOs de segunda ordem, certo? Pode ser homogênea ou não homogênea. Então, essa parte aí da matéria, não se preocupem que eu vou tentar ser o mais didático possível em relação a essa questão da EDO, da equação diferencial ordinária, certo? Então, mas é um conhecimento que, se vocês tiverem já adquirido, né, que eu acho que vocês estão fazendo cálculo 3 em concomitância com a física 2, e eu acho que isso aqui já é um requisito bem interessante. Segundo capítulo, hidrostática e introdução à hidrodinâmica. Então vamos ver conceitos básicos, falar o que é densidade, o que é pressão, certo? Relação entre densidade e volume, falar do princípio de Arquimedes, princípio de Pascal, certo? Falar também daquela lei de Steve que vocês viram lá no ensino médio, ok? Que é a relação de pressão com a profundidade ou com a altitude, certo? E entra um ponto agora aqui que a gente vai abordar já, digamos assim, fora do escopo do que vocês viram lá do ensino médio, né? Que já é um pouco diferente, a partir do segundo subtópico aqui desse capítulo 2. O balanço hidrostático, pessoal, já é um pouco diferente. A gente vai abordar ele, né? Ele será abordado aqui no nosso curso de Física 2, onde já vamos utilizar, digamos assim, elementos do cálculo 1, que é derivada, certo? Taxa de variação infinitesimal, ok? Mas não se preocupem que não é nada assim impossível de ser feito, né? Não é nada impossível de ser mensurado ou calculado, ok? E não se preocupe que eu vou disponibilizar o material didático, certo? Eu vou disponibilizar referências bibliográficas e também vamos, digamos assim, avançar nesse ponto de forma muito segura e muito responsável, certo? O empuxo, pessoal, também é um conceito que vocês já viram anteriormente e também que será abordado aqui.
Conceitos de fluxo e vazão. Aí, esse ponto aí já é, digamos assim, uma prévia, né, do conceito de hidrodinâmica, né? A gente fazendo aqui já uma pequena, digamos assim, visualização para ver a diferença entre a hidrostática e a hidrodinâmica. A hidrostática está relacionada com o estudo do fluido, né, em repouso, e a hidrodinâmica você vê o fluido em movimento. Então, os conceitos de fluxo e vazão já estão relacionados com conceitos bem básicos, digamos assim, bem simples no que concerne a questão da hidrodinâmica. Reparem que eu coloquei hidrostática e introdução à hidrodinâmica, não coloquei hidrostática e hidrodinâmica, porque o curso de hidrodinâmica dá para fazer um semestre inteiro, que aliás é muito utilizado em mecânica dos fluidos, né? Então, conceitos como fluxo e vazão serão abordados, serão objetos de estudo aqui na Física 2. A própria equação da continuidade também será abordada, certo? A equação de Bernoulli, eu não sei se eu escrevi certo, acho que escrevi errado, mas tudo bem, não tem problema não. Também será abordada aqui, certo? E aí vamos estabelecer relações de diferença de pressão entre fluidos que se movimentam em tubos, certo? Escoamentos laminares, ok? E, por fim, essa última parte do capítulo 2, vamos, digamos assim, estudar, né? Eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos, né? Digamos assim, um conceito mais simples da turbulência e uma abordagem mais simples também da viscosidade, né? Porque isso vocês irão ver, se eu não me engano, no curso de mecânica dos fluidos também. E aí vem o terceiro tópico, pessoal, que é a termodinâmica, certo? Bem, esse terceiro e último tópico, ou capítulo, é um capítulo muito importante, porque ele é a base de toda a Física 2 e também para todas as outras demais matérias, por exemplo, condução de calor, né? Creio que também uma parte de resistência de materiais, se eu não me engano, também é importante, mas com foco na Física 2, ok? Nesse contexto, vamos abordar vamos fazer uma pergunta bem simples. Na primeira parte do capítulo 3, o que é temperatura, né? O que é temperatura? Como definir temperatura? Como medir temperatura? Como mensurar temperatura? Então, essa última pergunta que eu fiz, como medir temperatura, já é o segundo ponto, que é a termometria, certo? E a calorimetria seria, digamos assim, um ramo dentro da termometria. Posteriormente, nessa terceira parte, vamos ver processos de dilatação, né? Que é a famosa dilatação térmica. Né? Vamos ter 3 tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. Depois disso, vamos observar, eu vou mostrar para vocês, também de forma bem simples, os processos de aquecimento ou processos de transferência de energia, né? Ou transferência de calor, digamos assim, que seriam o quê? Os processos de condução, contato e radiação, certo? Mas isso é só depois, pessoal. Não se preocupe que essas abordagens serão abordagens conceituais. A matemática, digamos assim, imbuída nesses processos não será abordada. Será algo bastante conceitual e intuitivo, essa abordagem. E aí, a partir desse ponto, a gente vai... a Física 2, nossa disciplina, entrará num passo, digamos assim, crucial, que é a abordagem do gás ideal. Vamos definir o que é um gás ideal, quais são suas propriedades, certo?
Qual a diferença de um gás monoatômico para o gás diatômico, certo? E vamos abordar questões relacionadas com a densidade do gás, né? Será que um gás X possui densidade tal? Enfim, como que a densidade de um gás varia com a altitude ou com a profundidade, certo? Enfim, são vários aspectos que serão abordados aqui também. E com base nesse primeiro estudo do gás ideal, consequentemente, vamos elaborar, eu vou apresentar a vocês a equação geral dos gases ideais, que é uma equação que, se eu não estiver enganado, vocês já ouviram ela, já ouviram falar ou já viram no ensino médio, certo? E aí começaremos a fazer a abordagem, né, das leis da termodinâmica, da lei zero da termodinâmica, certo? Que trata-se da condutividade ou da transitividade, né, da temperatura entre dois objetos, ok? Muitos devem estar se perguntando por que lei zero, né? Existe uma questão histórica que, quando for na hora da aula, eu vou explicar a vocês por que lei zero. Depois vamos falar dos conceitos de trabalho termodinâmico. Qual é a diferença do trabalho que a gente viu lá na Física 1 para o trabalho na termodinâmica, certo? Antes de entrar na primeira lei, vamos observar os processos termodinâmicos, né? O que é um processo isotérmico, o que é um processo isobárico, o que é um processo adiabático, ok? E aí vamos entrar na primeira lei da termodinâmica, onde a primeira lei estabelece uma lei de conservação de energia relacionado ao gás ideal, correto? Posteriormente, vamos observar como é que a primeira lei vai se comportar diante dos processos que foram mencionados e vamos ver alguns ciclos termodinâmicos, né? Onde esses ciclos são importantes, principalmente no contexto de máquinas térmicas, que não está aqui escrito, mas que será também abordado, certo? E aí vamos ver o ciclo de Otto, o ciclo de diesel, ok? Para verificar qual é o rendimento, por que uma máquina térmica não tem um rendimento de 100%, certo? O famoso ciclo de Carnot, e enfim, e outras, digamos assim, especificações mais dentro do contexto do curso de Física 2, não indo muito longe disso, certo? Bem, uma vez finalizada essa parte da primeira lei da termodinâmica, daremos continuidade com a segunda lei da termodinâmica, que é uma parte bem interessante, onde mostra o porquê de certas coisas podem ocorrer e outras não podem ocorrer. O que seriam essas coisas que eu acabei de mencionar aqui? Seriam processos termodinâmicos, processos que podem ser considerados reversíveis, né? Um processo pode ser considerado reversível ou irreversível, ok? E aí isso vai levar a uma grandeza na termodinâmica e na física como um todo, que é muito estudado, que é muito abordado, que é o quê? É o conceito de entropia, certo? E aí vamos também abordar esse conceito de entropia. E, uma vez finalizado isso, entraremos no último subtópico desse capítulo 3, que é a teoria cinética do gás ideal. E aí vamos chegar finalmente a uma conclusão do que é a temperatura, certo? Bem, pessoal, finalizamos a segunda parte do nosso vídeo. Vou parar por aqui para que o vídeo não fique extenso, certo? Não fique muito grande, a duração dele seja a menor possível, né? Em média, futuramente vídeos como esse serão disponibilizados todos os finais de semana, particularmente aos domingos,
ok? E terá uma duração entre 30 minutos, no máximo 35 minutos. Eu acho que esse aqui já durou um pouquinho mais. Bem, esses vídeos vão ser disponibilizados tanto na plataforma Teams quanto no YouTube, no canal do YouTube que eu vou estar também lá anexando lá no Teams, caso vocês queiram verificar lá no YouTube também. Ok? Um abraço a todos, sejam bem-vindos ao curso de Física 2 e até mais.